Mateus 24, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra, as Santas Escrituras. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Palavra de Deus, vamos só até aqui. Deus abençoe a todos. Tomem assento. Que o Senhor seja com todos nós, suas portas estejam abertas em nome de Jesus. Pedido de orações pelo nosso WhatsApp, tá bom? Somente pelo WhatsApp, porque é a forma de os meninos colherem ali na nossa sala de transmissão, trazer a folha para a gente orar. Então, só pelo WhatsApp, mas faça seu pedido no final, permaneça e vamos orar juntos, ok? Deus abençoe. Quinta-feira vamos começar uma nova campanha. Quinta-feira uma nova campanha, o Senhor vai confirmar o tema da campanha e nós vamos estar aqui buscando o Senhor em nome de Jesus Cristo, ok? E todo sábado, 3 da tarde, das 3 às 4, programa Jesus em seu leito. Esse programa é para que o Senhor tenha a liberdade de chegar até os leitos de UTIs, de enfermaria, de apartamentos, de macas, pessoas que estão enfermas em casa. Esse programa é para você. Uma palavra de força, de fé e oração para que Deus opere maravilhas em sua vida. E a segunda parte do programa, dentro desse período de 3 às 4, é para os profissionais, os trabalhadores da saúde, uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, de renovo e oração para Deus te guardar, te abençoar, te usar neste tempo. Divulguem o programa Jesus em seu leito. Ele é transmitido por nossas redes sociais, Facebook, YouTube e os compartilhamentos, tá bom? Deus abençoe então. Vamos para o nosso seminário. Glória a Deus. O cristão e a pandemia. Nós falamos na abertura sobre uma introdução mais prolongada, se chama prolegômenos, daquilo que diz respeito ao tema o cristão e a pandemia. Se você perdeu, eu falo mais uma vez, não deixe de voltar lá e pegar, porque é muito importante. Uma das coisas, então, que nós vamos falar hoje é a cronologia das principais pandemias e epidemias que aconteceram na história da igreja e a ação da igreja. Quando olhamos para a história da igreja, durante surtos epidêmicos, havemos atuando na linha de frente, combatendo as pragas através da ajuda social e amparo espiritual. O papel da igreja na pandemia é fundamental, e eu digo, pelo que eu conheço, muito mais importante que dos médicos, porque os médicos
Gostaria que os trabalhadores não andassem na igreja, por gentileza, irmãos. Por favor. Depois eu quero uma reunião com todos os trabalhadores, ok? Por favor. O que é que eu estava falando? É mais importante o papel da igreja do que dos médicos, se essa igreja estiver levantada. Porque os médicos, eles têm um conhecimento na área da medicina e são importantíssimos nessa ocasião, porque eles são aqueles que vão socorrer os enfermos e etc. Mas a igreja, ela tem o poder de orar para que o médico tenha sabedoria para tratar. A igreja, ela tem o poder de orar para que os médicos não caiam no estresse, na carga pesada. É o nosso papel nesse tempo orar. Deus, renova os trabalhadores da medicina. Renova, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortalece eles, revigora eles, dá sabedoria, mostra o caminho. Não é? E assim, a igreja ora, Senhor, usa os cientistas, revela vacinas que sejam eficazes. Revela, Senhor, remédios e curas para que através disso aconteça. E a igreja ainda tem o poder de usar, e eu falo usar da maneira mais simples e mais bela, o poder do nome de Jesus para ministrar milagres e curas. Desse ponto de vista é que eu estou falando. A igreja é de fundamental importância quando as pandemias aparecem, as epidemias, os problemas graves das sociedades. Escutem só para vocês terem uma noção. Nós, no Brasil, éramos 9.500.000 aproximadamente pessoas que estavam em situação de pobreza. Hoje, por causa das medidas que foram tomadas, paralisando tudo, nós nos tornamos 27 milhões de pessoas pobres, em situação de pobreza. 27 milhões. Então, olha a situação. E o papel da igreja é um papel fundamental para socorrer também nesta área, o papel social, ajudar, levar. Nós distribuímos aqui, para a glória de Jesus e por tantas pessoas que nos ajudaram, mais de 1.000 cestas nessa época de pandemia. Então, uma igreja do nosso porte fez isso, imagina as outras que têm um porte maior ainda. É fundamental. Os políticos, os líderes religiosos, os líderes políticos, os governantes, deveriam olhar para a igreja e olhar para ela e ver um braço estendido. Porque na igreja há também libertação. Eu estou pregando, eu sou pastor, mas eu era envolvido com as cachaças da vida, as drogas da vida, o mal da vida. Mas Deus me transformou através do seu poder e uma igreja que pregou o evangelho para mim. Então, ainda que eles não crescem em Deus, ainda que não tivessem temor de Deus, deveriam ver o braço estendido e o quanto a igreja ajuda pessoas nesse momento. Não é momento de fechar portas de igreja, é momento de abrir as igrejas, orientar as lideranças para o afastamento, a maneira correta de tudo mais, mas o povo ir para a igreja para perder o pavor, o terror, o medo e etc. E receber de Deus saúde, renovo, fé, força e graça para viver. Então é fundamental o papel da igreja. E imagine, nós estamos fazendo um seminário, o cristão e a pandemia, de informação, de oração pelas pessoas nesse momento difícil, porque o papel da igreja é fundamental. Uma das coisas que nós temos que entender, e nessas falas, nestes dias de seminário,
é bem possível que vamos repetir algumas coisas, como nós falamos na terça-feira, sobre o entendimento que o cristão deve ter em tempos de pandemia. Porque muita gente perde o sentido e ganha muito medo para as coisas. E nós falamos na terça, eu não vou repetir aqui cada coisa, só vou falar a relação. O entendimento que o cristão deve ter nesse tempo, que Deus é amor e Ele não muda. E sua primeira vontade, a primeira vontade de Deus é salvar. Terceiro, seu principal objetivo é levar as pessoas ao arrependimento, então. Quebrantamento, voltar-se para Deus. Tem muita gente quebrantada voltando-se para Deus. Tem muita gente quebrantada, embora tenham pessoas que estão se afastando de Deus, mas pessoas que são de Deus, que estavam afastados, estão voltando quebrantados para assumir uma nova fé em Deus. E então, a última é, tendo visão do todo, nós entendemos então que Deus, a partir disso, toma decisões. Então, primeiro, para salvar, para nos levar ao arrependimento, para nos fazer guardados para a eternidade. E outra coisa que nós temos que entender, eu não estou aprofundando, porque eu já falei na terça. Agora, isso aqui nós não falamos. Os nãos do cristão em tempo de pandemia. Nós somos pessoas de respostas. E as nossas respostas, no mínimo, são 3. Não, sim, talvez. Não, sim, espera. Não, sim, alguma coisa no meio do caminho. Mas as respostas mais objetivas são não e sim. E no tempo de pandemia, nós temos que ter essas duas palavras prontas nos nossos lábios, por estarem decididos em nossos corações e mentes. O não e o sim. E devemos lembrar da palavra de Deus que diz que do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mas os nãos que um cristão deve ter pronto no seu coração, na sua mente, em tempos de pandemia. Primeiro, não ao medo e ao terror. Por quê, pastor? Porque nós temos Jesus. Você não tem que ter terror, pavor, pânico, a síndrome do pânico. Não, no trono está o Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 23, versículo 4, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo de nada. Por quê? Porque tu estás comigo. Aí a pergunta é, você está com Deus? Nós temos aliança com Deus? A nossa vida, nós estamos vivendo uma vida sem pecado? Porque é assim que a gente tem certeza que Deus está conosco, quando nós não vivemos para o pecado. Nós vivemos para a santidade. E não venham me dizer que homem é homem, e que homem não sei o quê, que mulher é mulher, que mulher tem isso não sei o quê. Nós somos nascidos de novo. Nós não somos filhos do pecado. Nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para cumprir a palavra de Deus e viver para a glória de Deus. Não há mais a criatura velha dominando nossas vidas. A velha criatura está subjugada pelo Espírito Santo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Não ao medo. E eu andando com Deus, tenho certeza que Deus está comigo. E se o senhor morrer, pastor? Eu vou para o céu. Não é esse o nosso objetivo? É não perder a salvação? É morar no céu? Então, eu não tenho que ter medo. Mas, por que não tenho medo, terror, pavor, pânico? Não quer dizer que eu tenho que relaxar com os meus cuidados. Eu tenho que ter os cuidados. É certo higienizar as mãos com álcool em gel, com vinagre, seja o que for lá que for bom? Então eu vou fazer. É certo usar as máscaras? Sim, então eu vou usar.
A vacina é segura? A tal vacina que nós vamos tomar, que chegou para tomar, vamos supor que já chegou e nós vamos tomar agora. É segura? Ela é a vacina realmente que foi aprovada? Vamos tomar. Outra coisa, é certo eu ficar aglomerando a minha família da minha casa e ir para a casa do outro familiar nesse tempo de tanta pandemia e contaminação? É errado. Fica em casa. A maneira de amar hoje é protegendo o outro, é não contaminando o outro. E nós temos que aprender isso. Então, o primeiro não é não ao medo e ao terror. Mas isso não quer dizer que me faz relaxado. Sempre equilibrado. O equilíbrio é o que o cristão tem que pôr em mente. Equilíbrio. Outro não. Não à ansiedade. Ansiedade é coisa dos gentios, dos que não conhecem a Deus. É necessário segurança interior nos sentimentos. É necessário segurança na mente. A ansiedade me faz inseguro nos sentimentos. A ansiedade me faz inseguro nos pensamentos. A ansiedade é contra a fé. A ansiedade é contra a esperança. Por isso há um mandamento bíblico: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a morte está vindo aí, mas não andeis ansiosos. Confie em Deus, tenha fé, levanta a cabeça, faça a sua parte. A ansiedade mata. A ansiedade causa crise de pânico. A ansiedade causa terror e medo. A ansiedade causa doenças que não existem. Tem gente que por ansiedade passa mal, mas não tem nada. Cuida do seu emocional. Cuida da sua vida interior. Não a ansiedade. Nós não vamos tratar a ansiedade aqui, bem que seria muito bom. Terceiro, não a depressão. A depressão é uma das coisas, essas coisas todas aqui, estão se avolumando, aumentando o índice de pessoas com esses problemas. Depressão, irmãos, tem depressão que é o Satanás que provoca. E tem a depressão por ausência de lítio, um problema de saúde. Agora, não ignore nenhum e nem outro. Não, toda depressão não tem nada a ver com o diabo, não tem não? Quer dizer que o diabo não age nessa área, ele é bobinho? Ele quer levar muitos à depressão. Quando chega esse sentimento de não sou ninguém, ninguém me vê, eu nunca tive história, levante a sua vida espiritual. Pare de acreditar nisso, dessa forma. A Bíblia diz que Deus pega quem é nada e escolhe. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as vis, as desprezíveis. Não deixa o diabo pôr na sua cabeça que por causa de certas coisas ninguém te ama. Se você é uma pessoa desprezível por muitos, saiba que Deus te escolheu. Levante a cabeça. Não deixe esse mal. Levante a cabeça todo dia. Não fica no quarto, não fica na cama. Não fica deixando esses pensamentos virem. Dizendo, você acabou, não tem mais história, você vai ser um fracasso nisso, você vai ser um fracasso como mãe, você vai ser um fracasso como esposa, você vai ser um fracasso como alguém que trabalha na sua profissão, você vai ser um fracasso como pai, você vai ser um fracasso como esposo. Joga estas coisas na lata do lixo. Nós temos um Deus que nos dá graça, um Deus que nos capacita, um Deus que nos levanta. Essa ação é maligna. O diabo está agindo para derrotar muita gente com estas coisas, mas você não, você é de Deus, o sangue de Jesus tem poder, você está lavado no sangue do Cordeiro. Levanta a sua mente, levante, aumente a sua autoestima, em nome de Jesus, creia em Deus.
não a separação. O diabo está separando muitas famílias. Há um povo dizendo por aí, descobriram que as famílias, nós somos cristãos. É prazer nosso estar em casa. Nós amamos. Então, você não pode dar lugar às coisas carnais. Não, tem que separar, nós não damos certo. É hora de união. É hora de unir a família para vencer esse mal. É hora de unir a família no culto doméstico, na oração, no jejum. É hora de unir a família na sala, ao invés de ficar andando para lá e para cá e nunca para. É hora de olhar para Deus e buscar para que Deus abençoe a sua família. Não é hora de filhos brigarem com os pais. Não é hora de filhos quererem pensar em sair da casa dos pais. Pelo amor de Deus, é hora de união para que Deus nos dê a bênção e a vitória. Também não as contendas, por causa disso, não as contendas dos convívios. Não é hora de ficar brigando, pensando mal. Você nunca presta, sua natureza é terrível. A minha também. É hora de equilíbrio. Nossas naturezas têm os defeitos delas, mas uma coisa está bem montado dentro de nós. Nós queremos amar e ser amado. Valorize esta parte. Você quer ser amado e você quer amar. E deixa eu te falar uma coisa. Pela nossa doutrina cristã, pela palavra de Deus, é amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. É entendendo que se é entendido. Entenda que primeiro não é de lá para cá, é daqui para lá. Amém? É hora de outro não. Não ao esfriamento espiritual. Não é hora de parar de jejuar. Claro que não é hora de fazer 7 dias de jejum seguidos, a não ser que o Espírito Santo fale, porque tem que cuidar da saúde, tem que se fortalecer, tem que se levantar, mas não é hora de parar de jejuar. Tem que ter os seus 2, 3 dias de jejum, alternados, tomando bastante água quando para, mas jejum faz bem para a saúde. Não é hora de esfriar a vida espiritual. Não é hora de internet e pornografias. Não é hora de você abrir a boca para falar besteira. Cuida da sua vida espiritual. Levanta a sua vida espiritual. Quem tem vida espiritual levantada tem segurança. Não as propostas dos pecados. Como pode alguém, num tempo desse, encontrar com outro alguém, em outro lugar, e ainda pecar? Não é hora de brincar, não é hora de rejeitar palavras que são ministradas. Não está fácil para ninguém. Há um peso enorme para se pregar a Bíblia como ela deve ser pregada. Aceite a palavra de Deus, aceite quando alguém tem coragem de falar o que precisa ser dito, e quando você descobre que está errado, conserta a sua vida e se levante para Deus. Nós estamos em pandemias. Use os nãos, não as propostas do pecado, na mente, no coração, em casa, pelos computadores, com os olhares. Guarda a sua vida em Cristo Jesus, guarda a tua vida, escapa-te por tua vida. Aleluia. Então, dito estas colocações que nos alerta nesse tempo de pandemia, vamos para algumas das principais pandemias e epidemias e algumas coisas que a igreja fez neste tempo. Vamos ver aqui, glória a Deus. Vamos por uma ordem cronológica, nós não vamos falar de todos, não é? Mas vamos falar de alguns principais. Benedita Nascimento, Deus te abençoe, bem-vinda, viu? Ivone Rezende,
glória a Deus. Vamos continuar orando pela irmã Ivone Castro, irmãos, orando sempre. Irmã Ivone Castro, nossa querida irmã Ivone, viu? Não esqueçam, irmãos que estão pela internet, relógio de oração, Ivone Castro. E a irmã Eleusa, que é urgente. Irmã Tereza Lima, bem-vinda, viu? Deus abençoe todos por aí. Em ordem cronológica, peste antonina, 166 a 189 depois de Cristo. Quantas mortes? 5 milhões. A primeira grande epidemia enfrentada pela igreja primitiva foi essa peste, levada a Roma pelas tropas que retornavam da campanha contra os persas. A doença, provavelmente varíola, dizimou cerca de 10% da população. Em 189 depois de Cristo, a taxa de mortalidade por dia chegou a 2.000 pessoas em Roma, naquela época. De acordo com o historiador romano Dio Cássio, ele que traz essa informação, considerada a 7ª pandemia mais mortal da história. Segundo Glenn Sunshine, professor de História na Universidade Estadual do Centro de Connecticut, as pessoas da época já entendiam que a praga era contagiosa e por isso expulsavam seus doentes de casa para morrerem na rua. E os ricos fugiam para suas propriedades rurais no interior. O professor disse em artigo para Mission Frontiers, que os cristãos permaneceram em Roma para cuidar dos vizinhos doentes. Os cristãos, muitos estavam fugindo, os cristãos permaneceram em Roma para cuidar dos vizinhos doentes, mesmo sabendo que não tinham meios de se proteger contra a doença. Os cuidados básicos de enfermagem oferecidos pela igreja salvaram muitas vidas e contribuíram para o rápido crescimento do cristianismo. Então, sempre a igreja, é claro que aqui é um tempo, nós vamos chegar no nosso tempo. Hoje nós temos diversas informações e maneiras de ação. Outra peste, a peste de Cipriano, 249 a 262 depois de Cristo. No século seguinte, o mesmo fenômeno ocorreu. Essa peste é chamada assim em homenagem a Cipriano, bispo de Cartago, que registrou a epidemia. Atingiu o Império Romano drasticamente. No pico da epidemia, a praga matou 5.000 pessoas por dia em Roma. E 2/3 da população de Alexandria, a segunda maior cidade do Império Romano, morreu vítima da doença. A praga, que pode ter sido um novo surto de varíola, ou uma febre hemorrágica como o ebola, segundo os especialistas, foi descrita como terrível pelo bispo Cipriano. O que ele disse? Os intestinos são sacudidos por um vômito contínuo, os olhos estão em chamas com o sangue infectado. Em alguns casos, os pés ou algumas partes dos membros são arrancados pelo contágio da putrefação doentia. Olha que situação. Novamente, os cristãos, de maneira corajosa, cuidavam dos doentes e moribundos, enquanto cidades inteiras eram abandonadas na Itália. No início da doença, os italianos empurraram os sofredores e fugiram de seus entes queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando os cadáveres não enterrados como sujeira, relatou Cipriano.
a Europa, ela sofre muito por esse descaso com o próximo. Nós temos aqui, não é, quem já passou por lá e está também fazendo obra lá, prossegue. Eles têm a capacidade de levar os seus pais para um asilo e dar o número de telefone errado, para que não entrem mais em contato com eles. Há um esfriamento nessa relação. Desde então a gente entende como que isso está vindo. Assim como no século passado, durante a peste antonina, o cristianismo teve um crescimento exponencial. O sociólogo religioso Rodney Stark calcula que a população cristã em 251 d.C. era formada por cerca de 1,2 milhões no Império Romano, e em 300 d.C. já eram cerca de 6 milhões de crentes, segundo informa Glenn Scrivener em artigo para o The Gospel Coalition. Olha, de 1,2 para 6 milhões por causa de uma obra. Isso aqui é fato, irmãos. Quando, por exemplo, nós aqui fizemos tantos evangelismos, e as pessoas que nós evangelizamos, ganhamos para Jesus, não vieram para cá. Nós fizemos cruzadas e nós vamos voltar a fazê-las em nome de Jesus, quando pudermos, que 70 almas, né, Laércio? 70 almas, 100 almas, 110 almas aceitavam Jesus. Nós dávamos Bíblias para cada um, ali distribuindo comida, distribuindo o sopão, distribuindo roupas, calçados, corte de cabelo, um punhado de coisa, brinquedos para as crianças, sorteios de coisas boas, e cestas básicas, diversas. Então foi uma obra muito linda. Tinha cruzadas que tinha, ali no Leblon, teve cruzada com quase 600 pessoas, muito grande. E o que aconteceu? Estas almas nós levávamos para as igrejas próximas e passávamos para os pastores, e às vezes tinham uns pastores que não tinham nem interesse. Não foi. De graça, nós que pagávamos tudo, né? Bancávamos tudo e tal. Mas o que aconteceu? Nós estávamos querendo ganhar almas para as pessoas, importante eram almas. Deus encheu a igreja de almas. Deus trouxe almas. Deus trouxe crescimento para a igreja. Nós estamos 3 vezes mais do que éramos antes daqui. Ou 3 ou 4, não sei. Então, Deus olha do céu, vê a igreja se dedicando, a colheita vai acontecer. Então, meus irmãos, muitas pessoas se converteram nesse tempo. O sociólogo conclui que as pragas foram um importante fator para o crescimento do cristianismo no Império Romano, provando mais uma vez que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ou seja, escute, Deus está no trono, não sai de lá. Nem se esse grupo de gente que diz que está no domínio da lei aí, que é uma coisa absurda, né? Estão fazendo um julgamento aí absurdo, né? Se eles quiserem, Deus não sai do trono, não tem jeito de tirar Deus do trono. Deus é o justo juiz de toda a terra, e um dia todos terão que prestar conta diante dele, mesmo sendo ateu, vai comparecer diante dele para prestar conta. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado, você que tem domínio sobre as massas. Cuidado, influenciador, porque nós prestaremos conta de todas as coisas. Mas uma coisa tem que guardar: Deus está no trono e Ele usa a tempestade, Ele usa o mal, Ele usa a pandemia, Ele usa os meios mais terríveis até, para que haja quebrantamento de coração e volta para Ele. Pastor, Deus então é mau. Mal seria se Ele não fizesse nada e deixasse todo mundo ir para o inferno. Deus está permitindo isso para acordar, sabe por quê? Porque nós somos ignorantes
arrogantes, estúpidos e egocêntricos. Só acordamos quando nós estamos precisando. Quando nós somos colocados em situações que nós não temos como trabalhar. Aí acordamos e nos voltamos para Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o propósito inicial de Deus é sempre a palavra. Obedeça a palavra, nenhum mal chega. Obedeça a palavra e eu estou convosco. Obedeça a palavra, vem rios, ventos, tempestade, mas a casa permanece inabalável. Só que nós não temos essa facilidade de nos quebrantar e ser humilde para fazer o que tem que ser feito. Nós temos coragem de fazer a obra de Deus em pecado, ouvindo que não se deve fazer, e aí depois nos colocamos como vítima ainda. Eu lembro de uma pessoa que era obreira na época, tem muitos anos, e aí estava em adultério. Fui falar com a pessoa, ela disse, não, o senhor está me acusando, o senhor sempre se levantou contra mim, o senhor nunca deu atenção para mim, mas minha filha, não foi, Deus não usou, foi eu para te consagrar. Não, porque o senhor está me perseguindo. Aí eu falei o nome da pessoa. Quando eu falei o nome da pessoa do adultério, ela chorou e começou a se humilhar e dizendo, é porque, e tal. Eu falei, por que você não confessou? Por que não assumiu? Você está me acusando, sabendo que está em pecado. Achou injusto ter que deixar o diaconato esperar um tempo de cura. Saiu da igreja e nunca mais se levantou. Nós temos essa capacidade de ignorância. Se eu estou em pecado, eu não posso ter coragem de tocar nas coisas de Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus, confessar meus pecados, diante da minha liderança, eu errei assim, confessar, dizer, eu quero um tratamento, se precisar de afastar 1 mês, 2 meses, me afasta, mas eu quero me levantar para Deus e sentir-me perdoado. É assim que uma pessoa faz. Mas vamos prosseguir. Epidemia de varíola japonesa, 735 a 737, 2 anos, 1 milhão de mortes. A civilização japonesa passou a expandir seus produtos com práticas de intercâmbios com outras sociedades asiáticas. Em meio a esse contexto, no ano 735, um pescador japonês contraiu a doença na Coreia e a levou até a cidade de Dazaifu. E a chamada varíola japonesa se espalhou numa imensa velocidade entre a população local e gerou 1 milhão de mortes. O número representaria aproximadamente 1/3 das pessoas da ilha. 1/3, 33% morreram. Outra que foi terrível, essa foi terrível, a peste negra. Século XIV, 1347 a 1351, 4 anos. 4 anos, morreram 200 milhões de pessoas. Não é por acaso que a peste bubônica desta época ficou tão famosa até os dias atuais. Ela ganhou o nome de peste negra e foi a maior pandemia já vista no mundo, em 2 âmbitos. A mais mortal, 200 milhões de pessoas perderam a vida, e segundo, uma das mais duradouras, 4 anos. O início do surto teria ocorrido na Ásia Central, com o transmissor também hospedado em pulgas presentes nos ratos. Por meio dos barcos de comerciantes, teria se espalhado pela Rota da Seda até alcançar a península de Crimeia, disputada atualmente por Rússia e Ucrânia.
e posteriormente devastar todo o continente europeu. Irmãos, 200 milhões de pessoas. É muita gente. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Imagine. E nós somos um país continental. Estima-se que entre 30% e 60% da população da Europa perdeu a vida devido à pandemia. O velho continente, o continente europeu é chamado assim, precisou de cerca de 200 anos para restabelecer o seu nível habitacional. Do século XIV em diante, a peste negra assombrou a Europa, matando milhões de pessoas. Em apenas 5 anos, um pouco menos, metade da população do continente morreu vítima da doença. A igreja, nesta pandemia, agora é para nós, atuava na linha de frente, muitas vezes disponibilizando seus templos para servirem de hospitais improvisados, onde ministros auxiliavam como enfermeiros leigos. Na era da Reforma Protestante, em agosto de 1527, a peste negra atingiu a cidade de Wittenberg, na Alemanha, morada de Martinho Lutero. Muitos moradores fugiram da cidade para salvar suas vidas. Lutero foi aconselhado a fazer o mesmo, mas ele e a esposa Catarina, que estava grávida na época, decidiram permanecer para cuidar dos infectados. Em carta de 19 de agosto de 1527, Martinho Lutero escreveu, palavras de Lutero diante de uma pandemia: estamos aqui sozinhos com os diáconos, mas Cristo está presente também, para que não estejamos sós, e Ele triunfará em nós sobre aquela velha serpente, assassina e autora do pecado, por mais que Ele machuque o calcanhar de Cristo. Aleluia. Ore por nós e a Deus. Segundo Michael Whiting, ou Michael Whiting, diretor de conteúdo da Universidade Dallas Baptist, em artigo para o site da mesma universidade, embora o reformador tivesse recusado a fugir da praga para cuidar de doentes em sua própria casa, Lutero recomendava aos fiéis que seguissem as medidas de proteção contra a peste negra. Ele não, como disse um estudioso aí, que Lutero aprovava o lockdown. Não, Lutero não aprovava o lockdown pelas próprias palavras dele. Ele aprovava o afastamento, as precauções, as medidas. Olha, Lutero relata que roga em orações pela proteção divina. Essa confissão de fé, contudo, não o libera de tomar os cuidados necessários. Então, palavras de Lutero: então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte, como resultado da minha negligência. Não é isso que eu tenho falado aqui? É interessante como que, aqui eu não quero me comparar a Lutero, não é essa a questão, é o que Deus está falando. Tem que ter equilíbrio. O que eu disse aqui? Não deixe a sua fé fechar a igreja. Não deixe a sua fé matar o irmão. A nossa fé tem que proteger o outro. Ninguém sabe quem vai contaminar, quem não vai. Tem que se guardar, tem que se afastar, mas tem que estar nos lugares que temos que estar. Aqui ele está dizendo: eu não quero ir no lugar onde a minha presença não é necessária. Ele não está aqui defendendo lockdown.
Não. Por quê? Diante de tais cuidados, porém, o reformador se submete aos desígnios divinos. E ele diz assim, ó: se Deus quiser me levar, certamente me levará. Resigna-se. Contudo, faz questão de deixar claro que as medidas profiláticas são coerentes com a fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. E afirmava, contundente, se fosse sua hora de morrer, Deus saberia onde encontrá-lo. E afirmava, não ousarei ficar em casa, se alguém precisar de mim na sua. Tomarei as medidas, mas irei e cumprirei o meu papel. Então não é lockdown, é sabedoria de comportamento, que é o que nos falta às vezes neste tempo. Sabedoria. Nós temos 27 milhões de pessoas em situação de pobreza hoje, que eram 9 milhões. Por causa de todos esses lockdowns e tantas coisas, saltamos para 3 vezes mais. 3 vezes 9, 27. E aí, como que nós vamos aprovar aquilo? Irmãos, eles falam, mas parece que é uma coisa de doido hoje. Se fala em nome de alguém, então eu não vou ouvir porque eu sou de outro alguém. Mas se esse outro alguém fala, eu ouço ele. Mas não ouço o outro porque eu já tenho um partido. Nós temos que parar de ter partido e levantar a nossa mente para raciocinar e fazer o que ajuda pessoas de fato. Como, eu quero que vocês entendam, como que alguém que na sua casa não tem nada que comer vai continuar lá dentro? A filhinha não tem o que comer, o filhinho não tem o que comer, a esposa não tem o que comer. Como é que esse marido vai conseguir ficar lá dentro? Ele vai sair para fora desesperado. Nós temos que ter consciência, nós temos que deixar as pessoas trabalharem, porém, trabalhar com afastamento, trabalhar com higienização, trabalhar com o álcoolzinho de lado, trabalhar com a máscara certa. A economia não pode parar, assim como a saúde não pode parar, e pronto. E não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com partido A, B ou C, médico isso, médico não sei o quê. Parem com isso em nome de Jesus. As vidas são preciosas para Deus e Deus vai requerer dos homicidas todas estas vidas. Não é partido, não é eleição, são vidas. E uns discursos infundados de pessoas que tiveram dinheiro e por que não fizeram logo o que tinha que fazer? Olha, a ira de Deus se derrama sobre a terra. Cuidado, cuidado, cuidado. Deus desceu do céu e disse: Caim, cadê seu irmão Abel? Caim tinha matado Abel. Sou eu, acaso, o tutor do meu irmão? Sem educação. Falou de maneira com falta de educação com Deus. Deus diz: o sangue do teu irmão Abel está clamando. Aí que eu aprendo, para nós entendermos, se nós formos os culpados das mortes, essas mortes clamarão. Escute, clamarão. E quer mais um exemplo bíblico? Em Apocalipse, multidão estava no trono de Deus, com as suas vestes manchadas pelo sangue, dizendo: faça justiça, ó Todo-Poderoso. Foram mortos injustamente. Ei, irmão, é muito fácil dizer que é ateu para fugir daquilo que é impossível fugir. Você, eu,
estaremos diante de Deus na eternidade. E a igreja, ela tem um papel, e nesse papel ela faz a sua parte. Martinho Lutero e Catarina, sua esposa, sobreviveram à epidemia. Outra, varíola, 1520, 56 milhões de mortes. Considerada a segunda pandemia mais letal da humanidade, a varíola teria causado 56 milhões de óbitos e devastou até 90% da população nativa do continente americano, segundo estimativas, população nativa. Ela foi trazida ao México pelos espanhóis e, devido ao fato de ser desconhecida ainda pelos moradores da América, teve efeito devastador. A doença, inclusive, é tida como fator determinante na queda do Império Azteca. Varíola. Em 1817, começou a cólera. 1 milhão de mortes. Existente desde a antiguidade, a primeira epidemia global de cólera aconteceu em 1817, e desde lá o vírus sofreu mutações, ocasionando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Talvez você esteja aí perguntando, para que está falando sobre isso? Não está abrindo nosso entendimento? Não está tirando de nós certos terrores? Porque são coisas que estão acontecendo. Se tinha ou não tinha coisas atrás ou por trás de tudo isso, não é isso que nós estamos falando. O que nós queremos que você entenda é que Deus está no trono. Estas coisas acontecem e aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores, estando vivos ou partindo para a eternidade. Em Cristo somos mais do que vencedores. 1854, um surto de cólera assombrou Londres. Na época, a capital mais rica do mundo, com mais de 2 milhões de habitantes. Nesse tempo, Charles Spurgeon, ele com apenas 20 anos, pastoreava a capela de New Park Street. O príncipe dos pregadores notou que a recepção dos londrinos ao evangelho estava maior durante a epidemia. Aqueles que antes zombavam de sua pregação, agora estavam buscando esperança em Deus. E ele relatou, Spurgeon, se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. Lembro-me, quando vim a Londres pela primeira vez, de como as pessoas ouviam o evangelho com ansiedade, pois a cólera estava se alastrando terrivelmente. Houve pouca zombaria então. Ele era zombado nas suas pregações, as pessoas fechavam o coração, mas agora estavam dando atenção, se quebrantando para o evangelho. O pregador contou a história de um homem moribundo de Londres, que antes o criticava. Aquele homem, em sua vida, costumava zombar de mim. Em linguagem forte, ele sempre me denunciou como hipócrita. No entanto, ele mal foi atingido pelos dardos da morte e buscou minha presença e conselho, sem dúvida, sentindo em seu coração que eu era um servo de Deus, embora ele não se importasse em admitir isso com seus lábios. Green Scrivener, evangelista da Igreja da Inglaterra, em artigo para o The Gospel Coalition, avalia que Spurgeon viu as pragas de seus dias como uma tempestade que levou muitos a buscar refúgio em Cristo, a rocha. Por isso, a igreja, já dando um adendo aqui, a igreja, em tempo de pandemia, tem que se levantar para anunciar o Cristo que brilha, o Cristo que resplandece, o Cristo que tem a mão estendida, o Cristo que diz, vinde a mim todos vós, o Cristo que tem uma palavra de salvação.
É tempo de nos voltarmos ao verdadeiro evangelho. Quando alguém está quebrantado, você pode falar qualquer verdade, de qualquer maneira, que o quebrantado ouve, chora e recebe. E é claro que a responsabilidade de quem anuncia no tempo de quebrantamento é maior. Muito maior. E aí, por último, a outra gripe. A gripe espanhola, 1918 a 1919. No início do século XX, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo, por todo o mundo, dizimando cerca de 50 milhões de pessoas. No Brasil, a doença matou o presidente da República da época, que era nosso presidente, Rodrigues Alves. Se eu não me engano, Rodrigues Alves foi o 5º presidente da República. A pandemia desafiou países, governos, igrejas e profissionais da saúde a lidar com a crise generalizada em um mundo que ainda se recuperava da destruição da Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra foi 1914, não é? Segundo o Dr. Michael Whiting, diretor de comunicação da Universidade Batista em Dallas, nos Estados Unidos, os templos das igrejas foram fechados e os cristãos continuaram adorando a Deus em suas casas. Há relatos também de cultos ao ar livre, como registrado na cidade de São Francisco. Muitas igrejas abriram suas portas para servir como clínicas de saúde improvisadas, já que os hospitais estavam lotados. Médicos e enfermeiros cristãos se doavam para cuidar de infectados, junto com irmãos leigos, muitos deles sacrificando a própria vida, de acordo com Whiting, em artigo para o site da mesma universidade. Olha, a compaixão da igreja, o arriscar suas vidas. É claro que nesse tempo, irmãos, não tínhamos as informações que temos hoje, as maneiras de nos conduzir que temos hoje. Naquele tempo, faltavam médicos, naquele tempo, faltavam muitas coisas, mas mesmo assim a igreja se propôs e foi. O importante da igreja hoje é ela discernir o que deve fazer. Nós não temos que fazer porque temos que fazer alguma coisa, não. Nós temos que ter noção de tudo e tentar fazer o que de fato precisa ser feito. Não é sair, pegar 100 cestas básicas, ir para uma favela e distribuir sem a direção de Deus. Não. É andar, principalmente hoje, ao som da voz do Espírito Santo. Socorrer pontualmente, ajudar pontualmente, fazer o que Deus dirige. Um dos graves problemas da igreja de hoje é não dar crédito a que Deus dirige, que Deus fala, que Deus faz, que Deus governa. E Deus tem suas formas de nos dirigir. Há pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, audível. Isso é fácil, é bom, porque a pessoa entende e já faz. Tem outros que têm a inspiração de que Deus está falando. E outros não têm inspiração, mas são de Deus e sempre estão indo pela direção de Deus. É interessante, quando nós somos de Deus, Deus nos dirige. Eu costumo dizer que se você é de Deus, coração está puro e verdadeiramente você tem a vontade e o desejo de que Deus te dirija, se Ele abrir a porta e você não vê, Ele te empurra. Pode ter certeza, porque Deus não é carrasco, Deus é nosso Pai, nosso ajudador, nosso Deus de amor. Glenn Sunshine, professor de História da Universidade Estadual lá de Connecticut, que eu já falei para vocês, de Connecticut,
em artigo para a Missão Fronteira, lembra que a maneira de amar o próximo pode ser diferente para cada período da história, visto que nas pandemias anteriores a ciência não era tão avançada e não haviam hospitais modernos e tantos profissionais qualificados. Amar o nosso próximo pode significar coisas diferentes em momentos diferentes, ponderou Sunshine. Pode significar distanciamento social para que não corramos o risco de infectá-los, como Lutero sugeriu, mas também pode significar ir às áreas onde corremos o risco de encontrar a doença. Se formos para essas áreas, devemos tomar as precauções possíveis contra a infecção, mas reconhecer como Paulo que para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. É necessário que a igreja tenha sal. O professor também destacou a importância da oração em tempos de pandemia, junto com o tratamento médico formal. Ele disse que muitos milagres foram registrados nas crises epidêmicas ao longo da história. Não é incomum encontrar relatos de curas milagrosas em resposta à oração em epidemias em várias partes do mundo nos últimos 200 anos. Para o historiador, Deus continua ouvindo as nossas orações em favor dos enfermos. Ele diz: Deus continua a curar em resposta à oração, e seríamos tolos se não nos voltássemos para Ele em todos os nossos esforços para lidar com doenças e seu impacto em vidas e comunidades. Não devemos negligenciar a oração. Charles Spurgeon, ele disse: se existe um momento em que a mente é sensível, é quando a morte está em alta. Então nós devemos usar deste momento. E quando eu digo usar deste momento, não tem nada a ver com igreja, com dízimo, com oferta, com posição, com status, não. É usar do momento para levar Jesus. Nós aqui, durante todos esses anos que aqui estamos pastoreando, os nossos irmãos sabem que o nosso desejo é ganhar almas. Não é ganhar almas para nós, não, é almas para o Senhor. E se elas aceitarem Jesus aqui chorando, nosso desejo é que ficassem conosco. Mas dizendo: não, eu conheço um pastor, e eu queria congregar lá, pastor, tal. Nós fazemos questão de, se for preciso, pegar esse irmão, conduzi-lo até outra igreja, apresentar ao pastor e pedir que o pastor se torne pai espiritual daquela ovelha. Porque as almas não são nossas. As pessoas que vêm congregar aqui, elas sabem, vou falar aqui, está aqui alguns que já ouviram, porque vieram de outros lugares. Primeiro eu falo para as pessoas orarem. Orem para ver se essa é a direção de Deus, você vir para cá. Porque toda igreja tem defeito, toda igreja tem problemas. O pastor da igreja, que sou eu, em Cristo Jesus, é enjoado. Pensa bem, ora mesmo para ter certeza. E sabe o que eu faço quando eu falo para essas pessoas? Eu vou para casa orar. E eu oro: Senhor, se esta pessoa ou esta família, o Senhor tem um propósito de que estejam conosco, abençoa e confirma. Mas se não é direção tua, se não é plano teu, dirige elas para o lugar que o Senhor tem. Nosso intuito não é alcançar cada vez mais números e dízimos e ofertas, não. Falo isso diante de Deus, se for mentira que Deus me leva para o inferno. Nosso intuito é ganhar almas. E a igreja, ela tem que entender isso nesses dias. Nós ganhamos almas para o Senhor. É para o Senhor. Por isso que aqui tem a proibição também de convidar pessoas de outro ministério para vir congregar conosco. Não. Se está no outro ministério, já tem pastor, Deus abençoe, vamos nos unir para fazer a obra, cada um nos seus lugares. Mas, se Deus dirigiu, se Deus falou, aí amém, não há problema. Assim como daqui para outro lugar também. Amém? Ele também disse, Sunshine, e enfatizou que a igreja desde o seu início considerou a ciência como uma graça de Deus dada aos homens, incentivando que a igreja atual faça o mesmo.
Desde os primeiros séculos, os cristãos reconheceram a medicina como um bom presente de Deus e utilizaram os melhores conhecimentos médicos e tecnologias disponíveis. Eles também defenderam seguir os conselhos médicos. Ao lidarmos com a Covid-19 e outras doenças, devemos seguir o seu exemplo, observou Glynn. Segundo o teólogo Gutierrez Fernandes, a igreja tem um papel social importante em pandemia porque exerce influência sobre a vida de muitas pessoas. Abre aspas. Quando a igreja segue os protocolos de segurança recomendados pelos agentes de saúde e quando promove campanhas de conscientização, a igreja está agindo de maneira sábia, revelou ao Guia-me. Gerson Moraes, professor de teologia da Universidade Mackenzie, recorda que a igreja deve estar na linha de frente durante as calamidades, ajudando o próximo e anunciando as boas novas da salvação. E por fim, Gerson vai além e diz, abre aspas, a igreja deve ser a linha de frente não apenas no serviço, mas em relação ao discurso. Ela deve andar de mãos dadas com a ciência, lutando contra o engano, não ser negacionista, não ser obscurantista, não se vender para os políticos de ocasião e manter sua mensagem eterna e eficaz, que não deve mudar ou ser vendida em hipótese alguma. Concordo plenamente, só que com lucidez. Nós estamos ao lado da ciência porque a ciência está ao nosso lado também. É óbvio. Agora, aquilo que a ciência porventura decidir fazer, e nós sabemos que é incoerente, que é um negacionismo, que é um absurdo, uma coisa antibíblica, etc., nós não aceitamos. Para nós, a palavra está acima de tudo. A palavra de Deus. Então, é fato no meio de nós, que o tratamento que se faz antes que o mal se acentue, eu tenho que usar outras palavras para falar sobre isso, porque senão eles cortam a transmissão. Então, já fizeram isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que defender o que está salvando vidas. E não defendo porque fulano é desse lado ou ciclano não é. Não, está salvando vidas, não tem nada a ver com político. Tem a ver com vidas. A igreja está preocupada com a vida do outro. E eu já vi aí várias pessoas no nosso convívio que fizeram dessa forma e Deus fez o milagre. Então é hora de pensar em vidas. Não é hora de ficar pensando em outra coisa. E nós não estamos falando também contra a ciência não, porque tem o lado da ciência que aprova e comprova. Outros tantos relatórios por aí. E estudos. Então, a igreja hoje, ela tem um papel fundamental. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi missionários dizendo, nossa, eu fui lá para Cracóvia, eu acho, não sei, não me lembro bem, mas um lugar onde ele pôde ajudar pessoas refugiadas lá. E ele disse, alimentamos tantas pessoas. E eu não sei se eu perguntei a ele ou se ele deixou claro isso, não pregou Jesus para nenhuma delas. A igreja, ela tem que ter um socorro social? Tem. Ela tem que ter ajuda para as pessoas? Tem. Mas principalmente para levar o evangelho que salva e liberta. Porque não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O que vale a pena primeiro é a salvação do indivíduo. E não é ele se tornar um membro da nossa igreja, não. É ele se tornar um membro da salvação eterna em Cristo Jesus. E eu falo dessa forma para os céticos entenderem. A igreja, pelo menos a igreja lúcida, a igreja que é a igreja de verdade, não está atrás de números. Ela está com a responsabilidade de anunciar o evangelho a toda criatura. E nós temos que entender,
É necessário que a igreja desperte para isso. E às vezes nós temos no meio da igreja, prestem atenção nisso, no meio da igreja pessoas depressivas, vazias, com a síndrome do pânico, com medo. Sabe por quê? Porque não está fazendo nada. Levante sua vida para Deus para você ver. Comece a dizer para Deus que você quer fazer algo. Pense. Deus já vai começar a te dar segurança, te dar força. Vai te tirar dessa ociosidade, desse ostracismo. É hora de levantar nos propósitos. Nós temos o nosso relógio de oração, o link pode estar aí. Entra no relógio de oração, coloca o seu momento de oração. Pastor, mas eu não sou ninguém. Que não é ninguém, irmão. Entra no relógio de oração, escolha 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, ou somente 1 hora, ou 1 hora de manhã, 1 de tarde, 1 de noite, do jeito que você quiser. Coloque lá, entrando em oração, depois de 1 hora saindo, e ore mesmo. Você já é alguém instrumentalizado por Deus. E entra na oração para Deus abençoar a nossa nação, para Deus abençoar a igreja, para Deus abençoar as nações, para Deus entrar nos hospitais, fazer milagres. Você vai fazer diferença. Você é considerado pelo céu uma pessoa muito útil, e talvez mais útil que eu, porque a oração faz diferença no céu. Entendeu? Então levanta a sua vida, levanta a sua vida, põe sentido espiritual na vida, põe sentido levantando-se no jejum, na oração com equilíbrio, põe sentido voltando a sua vida para a leitura da palavra. Agora escute aqui uma coisa, não faça disso regra. Vou orar, jejuar e vou ler a palavra, é porque aí Deus está comigo. Não. Você tem que ter fome de Deus, sede de Deus, vontade de ser realmente avivado pelo Espírito Santo. E por causa disso, você vai para a oração, você vai para o jejum, você vai ler a palavra, você vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque você quer comunhão com Deus, você tem fome de Deus, você quer algo para Deus. Não é regra, são atitudes de quem tem fome e quer mais de Deus. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Então nós fizemos a introdução na terça passada. E hoje nós falamos da cronologia de certas epidemias e pandemias. Pastor Osiel Azevedo, meu amigo, meu querido irmão, Deus te abençoe com sua família e a igreja AD, Chamas do Avivamento, a qual Deus te colocou como presidente aí em Paraíso do Tocantins. Deus abençoe, meu amigo, estamos juntos, viu? Então nós falamos da introdução, falamos da ordem cronológica e falamos de algo muito importante, que é a questão dos nãos do cristão, né? Que nós temos que ter os nãos nesse tempo. Não aceito, não quero, não vou, não faço, não é por aí. Tem que ter decisão. E aí, na próxima terça, vamos dar outra sequência que vai ser de muita valia e importância para a igreja do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Estamos juntos, pastor Osiel, estamos juntos. Ian Leão, evangelista, Goiânia. Nada mais essencial do que a igreja verdadeira de Jesus para esse tempo. É isso aí. Nós precisamos, nós vamos orar daqui a pouco. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos de nos levantar como a igreja verdadeira. É necessário e é de caráter urgente e urgentíssimo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Você que está em sua casa, vamos orar. Daqui a pouco vamos orar pelos pedidos de orações. Senhor nosso Deus e Pai, é um tempo de muita tristeza, muito luto,
dores, desespero de pessoas. É uma loucura, Senhor. E nós olhamos para o Senhor, porque do Senhor tem esperança. Do Senhor tem respostas, segurança, proteção, misericórdia. Nós fazemos a oração de Abacuque. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Senhor, e aviva a tua igreja. Laramandagá sobrecandarai. Aviva este obreiro que está parado, não está preocupado no papel de igreja, de ser igreja, de cumprir seu ministério, de fazer algo porque é chamado para ser obreiro. A obreira, Senhor, a minha vida, Senhor, tira de nós os males. Senhor, o diabo tem cirandado na fé de tantas pessoas. Eu sei que é permissão tua, mas eu intercedo, Senhor, que estas pessoas que estão orando agora sejam fortalecidas na fé, renovadas na fé, levantadas na fé, curadas. Que nesta hora o Senhor tire a ansiedade excessiva, o medo, o terror, o pavor, o terrorismo, tira, Senhor. Tira a depressão. Tira, meu Deus, agora as tentações, põe por terra, tira o pecado. Cura essa família, cura essa relação. Senhor, é hora desta família se unir e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós oramos, Senhor, traga para nós a tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós e nos dê inteligência e sabedoria para agirmos como igreja verdadeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar pelos enfermos agora. Nós temos 2 testemunhos, podemos dizê-los aqui. E eu quero dar bem-vindo aqui também a mais pessoas que estão conosco. Florencio Ferreira Silva, muito bem-vindo. A Reicilane, muito feliz aqui. Hoje foram só sociólogos enaltecendo o trabalho dos cristãos e a glória de Deus no cuidado de outros irmãos. Deus é maravilhoso, amém. Reicilane, que é policial do Corpo de Bombeiros e é uma socióloga também, cientista. Glória a Deus. Deus abençoe, bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Os 2 testemunhos que temos, nós vamos aqui passá-los e vamos orar para os pedidos de oração. Você tem que sempre colocar o pedido de oração no WhatsApp antes do culto, ok? Aliás, antes da palavra, até o momento da palavra, os pedidos de orações e as pessoas vão passar aqui para mim, tá? Ok? Testemunho. Eu quero agradecer a Deus e à igreja pelas orações. Deus fez um milagre na vida do meu irmão Neusmar. Ele foi curado da Covid e recebeu alta no sábado. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmã Sônia, maravilha de Deus, glória a Deus. Outro testemunho. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer as orações do pastor e toda a igreja, pelas orações pelo meu cunhado João Batista Tomás, para a honra e glória do Senhor, depois de passar pelo vale da sombra da morte. Estava em estado grave por causa da Covid. Pegou pneumonia, problema nos rins, além de estar entubado. Teve que fazer uma traqueostomia, entre outras coisas. Ontem ele recebeu alta depois de mais de um mês lutando pela vida. Aleluia. Os médicos disseram que ele é um grande milagre,
porque pessoas que estavam no estado dele não sobreviveram. E ele está vivo e curado para a honra e glória do nome do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus abençoe a cada um que intercedeu pela vida do meu cunhado, irmã Márcia Tomás. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Rei da glória, oh, aleluia, aleluia. E nós podemos crer ainda mais pela vida dos nossos irmãos, que estão em situações parecidas, como o vereador policial federal Suender. Sua esposa já recebeu alta, já está bem, graças a Deus. Mas ele está em estado muito difícil, e como a nossa irmã Eleusa Bugueroni. Eu creio que Deus pode nos ouvir. Eu creio que Ele pode estender as mãos e operar grandes milagres na hora que nós estivermos orando. E nós precisamos nos compadecer, meus irmãos, porque não está lá, não estamos nós lá, e nem a nossa mãe ou nosso pai, quem sabe. Mas está alguém que é amado pela família que tem. Está alguém que tem uma história. Está alguém que, quem sabe, a filhinha está chorando. Né? Veio na minha mente aqui uma menina de 5 anos ajoelhada, falando: Jesus, cura o meu papai. Então, é hora de nós crermos na misericórdia de Deus. Vamos orar? Temos orado pelo Emanuel Guilherme, filho do Maciel, filho do Cristiano, cada um. Mas nós vamos orar aqui, a primeira relação de pedido de oração aqui é para pessoas que estão com Covid ou sequelas de Covid. Muita gente. Vamos orar? Levantemos as mãos, se levante aí na sua casa, pastor Osiel nos ajude a orar. Evangelista Ian Leão, nos ajude a orar. Vamos agora, povo de Deus que está pela internet, em nome de Jesus, nos ajude a orar agora. Vamos lá, irmã Patrícia, vamos, Ivonete, vamos, Hermínia Randal, vamos orar, vamos orar. Obreiros e obreiras, Senhor nosso Deus e Pai, levantamos as nossas mãos. E agora, de todo o coração, colocamos estas vidas diante de Ti, meu Deus. Seus familiares com certeza estão chorando, estão sentindo a dor, estão sem saber o que fazer, mas o Senhor sabe o que fazer. O Senhor tem todo o poder para fazer, e nós te clamamos: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ó Salvador, entra nesses lugares, com a mão estendida para a salvação. Não deixa partir sem salvação. Tira do terror da condenação eterna. Traga a alegria do céu de Deus. Barak Oshamai. Mas nós te pedimos, toca para curar. Toca para receber alta, como esses irmãos receberam. E nós nos alegramos com esse testemunho tão maravilhoso, Senhor. Toca no vereador policial federal Suender. Toca na irmã Eleusa Bugueroni. Deus da salvação. Toca na vida da Marlene Cavalcante. Toca na vida de Patrícia Gomes, ó Deus de milagres. Reinaldo Rodrigues, meu Deus. Pastor Zebadias, 89 anos, meu Deus. Pastor Júnior, esposa Ludmila, que está grávida. Oh, Jesus. Marlene Ivone Castro, meu Deus. Oh, Deus, lembra-te da tua filha. Como foi usada para ajudar tantas pessoas. Nilde, Valeriano e Kênia, Senhor. Visita. Claudinei Maxwell. Pastor João Feitosa e a sua filha Ângela. Milena, meu Deus, te louvamos. Pastor Ismael, o Emerson e Cíntia, completa a obra, meu Deus.
pastor Clarimundo César, Deus de milagres, doutor Gustavo e doutora Daiane, oh Jesus, Guilherme e Valéria, Vera Lúcia, Nilva e Alain, Cláudia e toda a família, Pedro Guilherme, Senhor, Simara Rodrigues, na reta final da gravidez, Maria Marlene, Francisco, Dr. Gustavo Ribeiro, Pedro Guilherme, Antônio de Rianápolis, e toda a família que estão com Covid. Keila, 2 filhos, meu Pai, pequenos, desesperados por ela. Oh Deus, que ouve as crianças. Antônio, Senhor, Lúcia, Nilva, Alain e Deise, Maiara Batista, precisando de vaga, 60%, Senhor, cura, o Senhor tem o poder, ajuda. Isaura, Rosângela deu à luz, meu Deus, faz o milagre. Regina Carla, Ronaldo Júnior, Hélia Cristina, de Bom Jesus, toca agora. Toca agora. Antônio César, o Cezinha, Senhor. Antônio Bastos, meu Deus. Fabiana Bernardo, te louvamos pela restauração já. Visita Tatiana e Bernardo, a família. A Manuela Bernardo, Senhor, e sua família, visita. Visita, meu Deus. Faz os teus milagres, Deus de amor. Faça os teus milagres. Opera as tuas obras. Repreende o mal, curador, libertador. Visita os outros pedidos de orações. Tiago Souza, Senhor. Irmã Nívia, a cirurgia. Selma Aparecida. Irmã Cíntia, faz o milagre que ela precisa, Senhor. Diaconisa Jaqueline Dornelles, repreende a dor de cabeça. Wender Inácio Ohana, liberta e salva. Maria Dutra, repreende o câncer no estômago, meu Deus. Alessandro, te louvamos pela vitória. Fernanda, 3 aninhos, prima do diácono Laércio, febre alta e médicos não descobrem, Senhor. Pai, visite esse anjinho do Senhor. Toca agora com milagre. Eu que leve andai. Em nome de Jesus, Pai. Patrícia Gomes, Ademar Rodrigues, Júnior Fernandes, Rafael Fernandes, liberta, salva. Patrícia Fernandes, restaura a saúde. João Vitor Lopes, liberta. Jorge Luiz, liberta, meu Deus. Toca na vida do irmão Gilberto, meu Pai. Tu és o Deus dos impossíveis e eu creio. Toca na vida do irmão Gilberto. Toca na vida do irmão Exaltino, irmão Nivaldo, com saúde. Divina Ivonete, meu Deus. Nildete, Marinês, Jair e Creuza, meu Pai. Faça a obra, Deus de amor, Deus de bondade. Emanuel, confirma a cura do filho do Maciel. Guilherme, confirma a formação correta da tíbia, filho do Cristiano, da Juliana. Assim toca em cada vida que está enferma agora. Cada vida que está orando conosco, que tem uma enfermidade, receba a porção de cura, de milagre da parte do Senhor Jesus Cristo. Oramaço tamai, essa bexiga está inchada. Está uma coisa feia nessa bexiga, mas o Senhor é Deus que começou a curar agora. O Senhor começou a sarar essa bexiga agora. A infecção tão forte vai desaparecendo agora. Anamaka sobradai, você vai dormir nesta noite. Amanhã vai curar totalmente livre deste mal tão terrível na bexiga. Receba nakai platamachai.
Em nome do Senhor, Ganasso, Plevia, Canto, Rabachandai, em nome de Jesus, Senhor, cura agora, tira os caroços, os nódulos, repreende o câncer, queima o mal, a paralisia, tira a cegueira, limpa estes olhos agora, receba o milagre nos teus olhos. Todas as dores e tudo que provoca as dores, eu ordeno, saia desta vida agora. Todas as dores de enxaqueca, todas as dores de cabeça, todas as dores nos ossos, todas as dores nas juntas, sai em nome de Jesus. Carabachadai. Haja milagres, hajam curas, decai, Sheder. Creia agora que o Senhor está te curando. Creia agora que os teus ossos estão sendo fortalecidos e curados, a tua coluna fortalecida e curada, os teus rins curados. Receba, creia agora. Ei, Kanamassudai, creia agora. Meu Pai, visita os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, visita o corpo de bombeiros, visita, meu Deus, os policiais, visita, meu Pai, os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, zeladores, zeladoras, trabalhadores das vans. Meu Pai, visita os profissionais, arranca todo estresse, todo mal, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, saia. Haja saúde sobre os teus filhos, haja cura sobre os enfermos. Receba em nome de Jesus, receba em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus. Deus abençoe. Amém, amém e amém. 72 contas pelo Face, 109 pelo YouTube, 543 pessoas aproximadamente na transmissão deste culto para a glória do Senhor. Vamos encerrar, que Deus abençoe aos irmãos. Curva a cabeça, você que está em sua casa, fique sobre os pés agora, e curva a sua cabeça, estenda as suas mãos, para receber a bênção apostólica. A bênção apostólica é o selo de Deus de tudo que nós ouvimos, de tudo que recebemos de oração, tudo que oramos, tudo que foi falado. A bênção apostólica é o selo de Deus sobre as nossas vidas. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e bendita de nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com você e sua família, com toda a igreja na terra, e seja o escudo de proteção máxima de Deus sobre minha vida, sua vida, sobre toda a sua família, minha família, sobre toda a igreja dessa forma, em nome de Jesus. Assim, nós seguimos até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem vão dizer amém. Deus te abençoe, Deus seja contigo.